crianças, tudo bem? Eu sou a professora Camila Oliveira e nós estamos aqui para mais um dia de aula no programa Rio Educa na TV. Antes de começar a nossa aula, eu irei fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando um turbante nas cores azul, amarelo, preto e branco. Minha blusa é uma blusa cinza, uma calça jeans azul e um tênis branco. E fazer a descrição da Dandara, que é uma boneca negra que nos auxilia aqui nas nossas aulas, né? Vocês já devem, alguns já estão acostumados com a presença da Dandara. A Dandara está usando um macacão que é metade estampado com flores, a outra parte rosa, um tênis branco com detalhe verde, e ela também possui o cabelo Black Power, né, Dandara? Estamos preparados para a nossa aula? Então vamos ver quem é que trouxe o título da nossa aula de hoje, hein? Vamos colocar aí na tela. Vamos comparar. Quem trouxe o título da nossa aula hoje é o Cauã. Então, vamos comparar? Vocês estão preparados? Pessoal, hoje na nossa aula nós iremos fazer algumas comparações. Algumas por meio de jogos, outras por meio de observações. Então, eu conto com vocês. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero conversar com vocês sobre a origem da matemática. Vocês já sabem a origem, conhecem? Não, Dandara? Ó, vou contar para vocês, hein? A origem da matemática, ela surge no continente africano. E eu posso provar, eu trouxe até um poema para vocês conhecerem, um trecho de um poema sobre a origem da matemática. Vou colocar aí na tela para vocês. O Egito guarda segredos que nem podemos imaginar. É a terra das pirâmides, tem muita história para contar. Contar a história da matemática, de suas descobertas e realizações. Deixam todos impressionados, despertando a imaginação. Esse poema é do professor Marcos Antônio Lenes de Araújo e esse poema é apenas um trecho que conta um pouco da origem da matemática no continente africano. Muitas coisas que os negros que vieram para o Brasil escravizados, eles trouxeram isso com eles, eles trouxeram a matemática como um saber. Eles já chegaram aqui, sim, Dandara. Quer ver um exemplo? Ela me perguntou como assim? As tranças. As tranças é um trabalho que exige muita matemática. Você observar, calcular a quantidade de tranças que serão feitas em uma cabeça, de um lado, do outro. É necessário pensar se vai ser mais volumosa, se vai ser menos volumosas, mais grossas ou menos. Então, tudo isso é a ideia de proporção que a matemática traz, né, na sua prática, né, no dia a dia também. Então você vai ver trancistas pensando no cabelo, como que ela vai dividir para poder distribuir bem todas as tranças. Então eu até trouxe, que legal, Dandara, desculpa pessoal, que ela me interrompeu. Ela falou que ela tá louca para fazer trança. Eu falei, qualquer dia desse, com calma, a gente faz, né? Então eu vou colocar aí na tela para a Dandara ver algumas imagens sobre tranças para vocês conhecerem. Ó, a primeira imagem, eu tenho uma foto da Isa e de uma outra menina com tranças. Qual trança você consegue observar que é mais grossa, que possui, né? Você consegue perceber visualmente que ela possui uma espessura, né? Maior espessura. A da Isa ou da outra menina? Por exemplo, a da Isa você vê que é quase a espessura de um dedo, de um polegar, né? Aí do lado eu tenho aqui dois tipos de modelos de trança, uma com mais volume, a outra com menos volume. Tudo isso, pessoal, é calculado. Cada pedacinho que foi colocado, cada forma que foi dividido esse cabelo, ele é calculado, né? É preciso fazer isso. Observar se precisa de mais volume, né? O tipo de cabelo que eu vou utilizar para fazer a trança. Vocês já observaram uma trancista trançando? Como que ela utiliza tanta matemática ali? Ainda não perceberam isso? Tem uma pesquisa de uma professora, Luane Bento. Ela trabalha ela trabalha com a pesquisa da etnomatemática, que estuda, em parte da etnomatemática, estuda o trançado, né? Como que se calcula, como que se produz essa arte de embelezamento já milenar que foi trazida pelos negros para o Brasil. Então eu trouxe aí na tela o passo a passo para montar uma trança de flor na cabeça. Aí na primeira etapa, né, você vê que o cabelo foi dividido em 4 partes na primeira etapa, né, em 4 partes iguais. Já na segunda imagem já é diferente. Né? Já foi dividida ainda, as 4 partes foram divididas em 8 partes iguais. Então você consegue perceber que no processo a trancista ela vai calculando em quanto que ela precisa dividir para poder ter a trança do modelo que ela precisa, né? Na primeira imagem a gente consegue ver 4 partes, na outra a gente já possui mais divisões, em 8. Aí eu vou passar para vocês. Tudo isso para chegar nesse processo de uma trança que nagou no modelo de flor. Então é necessário dividir primeiro em 4, depois você divide em mais 4, já aquela divisão anterior. Vou colocar de novo na tela para vocês.
né? Primeira parte foi em 4, depois essa mesma divisão se transforma em 8 para poder chegar no modelo de flor. Então, são divisões que foram ocorrendo, sendo acrescentadas para chegar nesse modelo. Aí também eu tenho a trança nagô reta. A gente pode começar a observar como que tudo isso é calculado. Eu até contei para vocês aí, na primeira imagem, quantas tranças foram feitas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no meio, né, na linha 5, na reta que tem a trança 5, eu botei um zigue-zague. Se você contar antes do 5, você vai ver que tem 4 tranças que foram feitas. Na outra metade, também a mesma proporção. A quantidade igual de trança, né? Foi feita a mesma quantidade de um lado e do outro, a partir de uma trança reta no meio da cabeça. Então, você consegue ver que isso é o quê? A questão de trabalhar essa proporção da quantidade, mais ou menos trança. Isso tudo vai depender do tipo de penteado, né? Que vai ser feito aí no cabelo, né? Voltando aqui na tela, você viu, Dandara, como que dá trabalho fazer trança? É um trabalho, ó, milenar, muita gente já faz aí, você já conhece. Você conhece transista? Eu também conheço, né? Vou estar daqui a pouco, vou até mandar um beijo pra mim. Beijo, Júlia! Então, você vai dividindo esse cabelo de várias formas. Então, é necessário ter essa proporção de mais ou menos trança em uma cabeça. Então, tem que dividir muito bem para poder fazer isso. E não só as tranças, né, que trabalha a matemática, né, como o conhecimento do continente africano. Tem um jogo chamado Mancala, que é um jogo que significa mover, né? A Mancala é um jogo de tabuleiro antigo que já tem mais de 7.000 anos. Isso mesmo. Se a Dandara tem uns 6 anos, né, que ela tem, 7.000 anos, ó, é muito mais tempo. Então, no jogo Mancala, você trabalha também com quantidades, com mais, com menos, com retirada, com adição. Tudo isso em apenas um jogo. E é um jogo de origem também, origem africana, e tem várias versões dele, até porque o continente africano ele é muito vasto. Então, você vai encontrar algumas variações na forma de jogar. Eu trouxe aqui hoje para a gente poder fazer esse jogo, a Mancala. A gente vai precisar de alguns materiais, ó. Cartela de ovo com 12, né, com 12 espaços. Aquela cartela de uma dúzia, isso mesmo, de 12 ovos, Dandara, que tinha 12 ovos aqui. Ou você pode pedir para um adulto, né, cortar para você aquela cartela maior e só utilizar 12 espaços, porque isso vai ser necessário para o jogo. Né, eu trouxe aqui algumas tampinhas, algumas cestinhas para colocar doce, que a gente usa para forminhas de doce, e grãos. Esse grão pode ser feijão, né, pode ser semente de girassol, fica a seu critério. Mas é necessário ter semente, porque esse jogo trabalha dessa forma, é como se fosse recolher sementes. Então, antes de montar, é bom explicar isso, Dandara. Talvez você não tenha em casa a cartela de ovo para poder utilizar. Você pode tentar montar a estrutura da Mancala na sua casa com papel. Aqui, ó, por exemplo, eu trouxe com cores diferentes para você entender a estrutura. Por isso que é necessário 12, né? 12 espaços na cartela de ovo. Você vai dividir, ó, 6 espaços de um lado para um jogador. Ó, aqui já temos 5. Botei aqui. 6 espaços. Toda essa parte verde pertence a um jogador. E do outro lado, você pode colar isso no papel e formar um tabuleiro. Colocar as outras 6 casinhas, né? Uma. E vocês estão percebendo que a quantidade é igual? A mesma quantidade que tem de um lado de casas tem do outro lado. A gente chama de cala durante o jogo, ó. Coloquei aqui e coloquei na ponta. Todo jogo, ó, 6 para cada lado. E assim você pode fazer a estrutura do teu jogo, né? Distribuir as sementes aqui e a gente pode jogar. Então, uma vez que você já conhece a estrutura, eu vou fazer aqui na cartela de ovo para vocês. Ó, já até coloquei algumas sementes. Vou separar aqui. Dandara, vou deixar para você montar na sua casa, tá? Aqui, ó. Isso aqui é seu. Vou colocar aqui para você montar em casa. Agora, vamos jogar Mancala. Ó, são 12 espaços. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. É necessário 12, né, que são chamadas de calas, para dividir. Cada participante vai ter 6 casinhas. Né? Então, eu tenho 6 desse lado e um outro participante desse lado também vai ter 6. Então, já foi dividido. E agora eu vou usar as sementes. Eu já coloquei algumas sementes aqui, mas em cada cala, né, em cada casinha, eu vou colocar 4 sementes de feijão. Ó. Caiu. 1, 2, 3, volta, 4. E aqui, ó, mais 4. 4, pronto.
Já dividi. Então, uma vez que eu já enchi todas as minhas casinhas com os grãos, já tá aqui. Eu trouxe forminha de doce. Você pode colocar um copo de plástico aqui na lateral, um outro pote, só para poder colocar as sementes. Vou colocar na tela um pouquinho sobre a mancala para vocês poderem conhecer. É um jogo de estratégia, né, que tem a sua origem no continente africano. E para jogar precisam de 2 jogadores. Aí é um tabuleiro de mancala. Você vai ver várias variações quando você jogar na internet sobre o jogo, né? Então aqui é um jogo que necessita de muita estratégia e começar a pensar nisso. Vamos seguir com o jogo. Esse lado aqui vai ser o meu, que é a direita, e esse lado aqui vai ser como se fosse da Dandara, tá, Dandara? Então, eu sempre começo o jogo no sentido indo para a direita. Eu vou escolher qualquer casa para jogar. Ó, escolhi essa daqui. Peguei os 4 grãos que estão aqui dentro e vou andar. O que seria isso? Eu vou mover esses grãos nas outras casas. Eu vou distribuir, ó. 1, 2, 3, 4. 4. A última caiu aqui no meu calar. Quando cai aqui o último grão da sua mão, você tem direito a jogar novamente. Você pode escolher qualquer casa e fazer o mesmo movimento, sempre para a direita. Então agora é minha vez de novo. Eu vou escolher aqui uma outra casa e vou jogar de novo. Vou recolher todas as sementes e vou, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, caiu a última aqui? Não caiu, então eu paro de jogar. E aí é a vez do meu amigo que está desse lado de cá fazer o jogo, né? Nesse caso é a Dandara. Aí, Dandara, vou pegar para você. Vou retirar de qualquer caixa aqui aleatória, qualquer casa, ó. Tem 4, apenas 4. Então, vou andar, ó, para a direita. 1, 2, 3, 4. Ó, caiu uma casa aqui. Então, ela tem direito a jogar mais uma vez. E vocês perceberam que conforme a gente vai colocando, acrescenta o número de grãos. Então, fica com mais grãos em cada casa. Ou, quando retira, tem a idade, o conceito do menos, né? Que eu vou retirando e distribuindo. Vamos escolher outra casa, Dandara. Aqui, ó, peguei. Vamos ver. Nossa, hein? E distribui. Aí conta. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Distribuir, ela não caiu no calar, então ela não tem direito a jogar mais uma vez. Quem zerar primeiro a sua reta, que ganha o jogo. E a Dandara, pelo jeito, aqui acabou. Mas aí o jogo não acaba, porque teria que contar quantas sementes tem para cada um, para saber a quantidade. Então, quem tiver mais sementes no seu calar é o ganhador do jogo. Então, aí você vai ter que começar a comparar quanto que tem desse lado e quanto tem desse lado. Ó, são muitos grãos para contar, não vai dar tempo de contar na aula de hoje. Mas vou deixar um link para vocês daqui a pouco, vocês continuarem praticando com seu professor ou professora em sala de aula. É muito importante trazer essas novas formas de aprender matemática, até porque, como diz um professor aí muito conhecido, o professor Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos, apenas saberes diferentes. Então, trazer um conhecimento matemático de origem africana aqui para a nossa aula é legitimar conhecimento de outras formas, sair do eixo, né, europeu que a gente conhece. Então, é necessário trazer novas formas de aprendizagem, novas formas de saberes. Então, ó, antes da nossa aula acabar, calma, Dandara, vou colocar na tela o desafio da aula de hoje. Construa o tabuleiro de mancala e jogue em casa, ou também com seu professor ou professora em sala de aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula. Um beijão, tchau!